deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez no programa Ivan Martins, sempre trazendo pessoas do mundo artístico, escritores, atores, cantores, para falar um pouquinho com a gente, não é? Sobre suas experiências de vida, trazer a sua pélulazinha para a gente colocar no nosso baúzinho, não é? Porque a vida é assim, a gente vai coletando aquilo que a luz de cada um, para que aumente a nossa própria luz, não é mesmo? Então é sempre um prazer trazer essas pessoas e sempre pessoas fantásticas. Hoje, por exemplo, eu tenho um ator e cantor, ele é natural do Rio de Janeiro, formado em artes cênicas pela Faculdade Cal, Casa de Artes Laranjeiras, iniciou sua carreira no musical Hair, também esteve na TV, fez participações em novelas, em séries como Rasga Coração, da Rede Globo, Os Suburbanos, da Multishow, integrou o elenco de grandes musicais como New York, New York, direção de José Posse Neto, Cantando na Chuva, direção de Fred Hanson, e outras tantas produções, né? Mas finalizou agora a temporada musical Pequena Sereia, no Teatro Santander, né? Um grande espaço, um grande incentivador no Brasil, né? Que não é fácil. Gente, musical, dentro dessa questão do teatro, o teatro musical é o mais complicado, é muito caro, né? As pessoas adoram o musical, vão porque é de fácil compreensão, fácil acesso, é muito divertido, é muito bonito de se ver. Mas não se imagina o quão caro é tudo isso. Então, para conversar também sobre isso, eu trouxe hoje, convidei, ele veio gentilmente, obrigado por ter aceitado, Conrado Helt. Prazer em ter você aqui, obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, obrigado a vocês. Como que surge esse interesse pelas artes cênicas e, sobretudo, sobre musical? Porque, entendam, não é tão simples, é muito preparo. Como é que surge isso na sua vida? Eu acho que a gente, desde criança, a gente primeiro faz alguma coisa artística para depois, né, como dizem assim, né, você primeiro canta para depois falar, você primeiro dança para depois andar, né? Sim. Eu acho que é do ser humano já, né? A gente já tem essa ligação com alguma coisa artística desde criança, né? E eu desde criança gostava de dançar, sempre gostei. E aí, na escola já eu comecei a fazer as peças de escola e os professores me chamavam para ajudar, para fazer a produção, né? Enfim, com cenário, figurino. E eu comecei a me encantar por esse meio, assim, né? Por esse lugar, assim. E quando eu fui estudar, vim estudar em São Paulo, na escola que tinha aqui, não sei se tem ainda, porque estava meio para fechar, que é do Newton Travesso. Eu cheguei em São Paulo e já tinha um teste para musical. Foi assim, tipo, eu tinha 17 anos, e aí eu cheguei em São Paulo e tinha um teste que antigamente a cultura inglesa, que é a escola de inglês, eles faziam musicais grandes da Broadway, assim. Era bem legal. E assim que eu cheguei aqui já teve um teste, eu fiz, aí passei e aí fui conhecer esse mundo do musical, assim. Mas uma época que ainda era muito esporádico, né? Assim, a gente tinha em cartaz por ano um espetáculo, 2 no máximo. Não é qualquer ator que pode ir para o musical. A princípio ele tem que dançar, cantar, sapatear, representar, como é que é isso? Eu acho que é uma coisa que eu gosto de falar assim, que todo mundo canta, por exemplo. Você talvez possa não cantar da maneira que você gostaria, da maneira que você pensa, mas cantar todo mundo canta, né? Eu acho que é uma questão de treino, assim. Então eu acho que todo mundo pode fazer. Talvez você não possa fazer alguma coisa específica, né? Assim, eu mesmo, meu primeiro musical grande do Charles e do Cláudio, eu fiz o Hair, eu tinha feito antes o teste para o Gypsy. E é um musical onde precisava sapatear muito. Sim. E eu já sapateava, mas eu tinha noções assim de sapateado, era bem básico. E aí eu não passei por conta disso, né? Então, de repente, às vezes você pode não estar preparado para fazer algum trabalho específico, assim, né? Mas eu acho que a gente aprende, né? A gente consegue. Eu vejo na questão dos musicais o seguinte, eu vejo artistas realmente incríveis, Sim.
E vejo, muitas vezes, artistas que vêm de outros meios, de outros veículos, digamos assim, e vêm para esse teatro, e a gente sente que ali realmente existe uma deficiência, talvez de formação mesmo, porque são teatros completamente diferentes, são duas formas completamente de fazer teatro. Por isso eu digo que hoje o Brasil produz seus musicais tão bem ou melhor do que a própria Broadway, por exemplo, que é referência no mundo. As pessoas saem daqui, pagam uma fortuna para assistir um musical na Broadway e reclamam de pagar 10% desse valor aqui. E eu digo para vocês, eu sou piolho de teatro musical. Eu sou apaixonado, onde eu viajo o mundo atrás disso. E não vejo essa diferença para pior, eu vejo uma diferença para melhor. Eu acho que o Hair no Brasil arrasou com o Hair americano, foi muito mais bonito, tá? Embora seja uma franquia e siga siga um roteiro, uma direção, tudo, eu achei fantástico. Eu prefiro as montagens brasileiras, eu prefiro as montagens nacionais. Então, houve uma escola muito grande. Hoje se preparam, né? Grandes atores de musical no Brasil. Sim. A gente teve um gap, assim, né? Eu lembro que na época de... Lembro não, né? Tem a época de Bibi Ferreira, né? Dos grandes musicais brasileiros. Teve esse momento, assim, né? Da ditadura que teve esse... A gente parou de produzir coisa nossa, né? E quando volta, a gente volta meio que trazendo franquias, né? Que não é uma coisa que seja menor ou pior nem nada, mas é só um outro formato, né? Sim. É um formato americanizado. E aí, o que eu reparo que hoje em dia a gente já está bem melhor, que é na questão do preparo, né? As escolas estão mais preparadas, a gente consegue achar um lugar específico para você fazer aula de canto voltado para o teatro musical, aula de dança, aula de interpretação, voltado para esse mercado, que é como você mesmo falou, é diferenciado, né? É uma outra maneira de você contar uma mesma história, de repente. Né? Mas você concorda que, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que é um referencial mundial em musicais, você concorda que, enquanto eles levam, às vezes, 20 anos para formar um profissional, o brasileiro é atrevido e se forma em 2? Você concorda com isso? Sim, eu acho que sim. Tipo, a gente tem muito... Eu acho o brasileiro muito esperto de se jogar e aprender. Sim, a gente tem muito disso mesmo. A Cláudia Raia mesmo fala assim, que na época que ela fazia musicais, não tinha esse preparo todo. Sim. Então, qualquer pessoa que sabia fazer 2 palavras para cá, ela já trazia e vamos ensaiar, vamos tentar. E ensinava, né? Isso, de se jogar. A gente tem muito disso, assim, né? Imagina, antigamente você achar um elenco todo que canta, né? Assim, era muito difícil, a gente não tem essa formação, que nos Estados Unidos normalmente eles já têm isso na grade escolar. Assim. Vem lá da base, por isso que levam 20 anos. Todo mundo toca piano, todo mundo piano, canta. A gente não tem essa Ainda essa mais educação. que tem uma formação cristã evangélica, né? Então a música é muito forte também para eles. Exatamente. Né? Porque o evangélico, a criancinha está no berço, já está batendo a mãozinha, já está acompanhando, né? Total, já está certeza. acompanhando. Isso é incrível. Eu vejo com muita admiração isso no Brasil. Né? Eu parabenizo mesmo vocês do teatro musical. Eu venho do teatro também, então eu sei exatamente do que eu estou falando. E realmente é uma coisa incrível. Mas você tem uma experiência na TV também, uma experiência profissional até interessante na TV. Como é que é isso? Você acha que a TV ainda é um veículo interessante? Você acha que a TV está passando por uma transformação, ainda vai ter que se transformar mais para ficar? Como é que está isso na sua cabeça, na sua visão? Eu acho que hoje em dia a gente tem uma questão que a gente entra nessa coisa até cultural, né, do Brasil, né? Porque aqui a gente tem uma emissora muito forte que, se você entra, você consegue ter meios para outras possibilidades de trabalho em outras áreas, né? Tipo ainda cinema. Hoje? Eu acho que a gente ainda tem isso forte com relação à TV, né? Acho que hoje, com os streams, né, com os outros meios de você fazer audiovisual, ajudou um pouco a tirar essa centralização, né? Assim, que era só da Globo. O que é diferente lá de fora é que você tem atores que conseguem fazer carreira e são famosos só no teatro,
só na TV, só no cinema, né? Tem essa, lá eles têm No esse Brasil segmento. ainda se vende o artista ao invés de vender arte? Acho que se confunde um pouco. Acho que dá para dá para fazer um pouco da arte assim nesse. Porque eu vejo essa necessidade muitas vezes onde coloca o artista como o caça-níquel Sim. dentro daquele espetáculo. Então não está vendendo o espetáculo, está vendendo a estrela, de repente, de um programa de TV, de alguma A coisa. gente tem esse problema que é isso, assim, por exemplo, às vezes para você conseguir patrocínio, para você montar uma peça, o patrocinador ele quer ver esse retorno financeiro. Exato. Então, para ele, na cabeça dele, é mais seguro ele botar alguém que ele já conhece e que tem nome, que ele, na cabeça dele, vai trazer público e traz mesmo, do que você colocar alguém que é até consagrado no meio, mas que ele não sabe quem é, ou não tem noção e não vai trazer o público, né? Enfim, porque num país que não capitalista, tem... né? Exato. E um país que não tem uma formação cultural sólida, Exatamente, né? é isso. Porque isso é básico, É né? isso. Porque o problema tudo é esse, né? Porque se você tem uma educação cultural do povo, você tira esse lugar da massa, né? Que as emissoras têm. Se você tem um povo que vai muito ao teatro, ele vai conhecer os atores de teatro. Né? Que a gente não tem só atores que fazem TV, né? Exatamente. Muito pelo contrário. Aí a gente tem que lembrar dos nossos irmãos argentinos, porque os argentinos vão ao teatro e à livraria como a gente vai para um café. É simples assim, não é? Por toda a crise, você pega lá Corrientes, é o dia inteiro, espetáculo, entra pela madrugada. Sim. E casas cheias, Sim. porque eles consomem como consomem comida, né? Vamos chegar lá, nós vamos crescer, não vamos? Com certeza. Eu quero ser, em cultura, eu quero ser argentina quando crescer. É que eu acho que isso eu percebo que sempre que eu falo de uma coisa política ou sobre o Brasil atual, eu percebo que o grande problema está na base, que é a educação. Educação. É só isso. Sim, a educação é tudo, né? As pessoas não podem... gente, não existe caminho fora da educação. Não existe. Fora da educação, fora da cultura. Um país que não tem educação, que não tem cultura, não tem nada. É isso. É uma bobagem, né? Aí é uma outra história, é uma outra formação completamente diferente que não interessa a ninguém, podem acreditar. A arte é vida, é escola, é base, é sobrevivência. Eu acho que eu não consigo nem respirar sem arte. Então, né? Infelizmente, algumas pessoas... Ninguém consegue, na verdade, que ninguém chega em casa e fica sem ligar a sua televisão. Olha para o teto. Ou seu rádio, enlouquece. Lê um livro. Todo mundo precisa de um livro, né? Precisa de ler alguma coisa, um texto que alguém se propôs a escrever. Então, gente, né? Ninguém vive sem cultura. Você só não sabe disso, talvez, mas você não vive sem cultura. É isso. Ok. Me diz uma coisa. Essa progressão do desenvolvimento mesmo da questão do teatro musical no Brasil, de quando você começou até hoje, você acha que teve assim um crescimento de quantos por cento? Vamos colocar em porcentagem? Eu sei que você não é matemático, você é um ator e cantor, mas você acha que já dobrou umas 4 vezes, pelo menos? Opa! Antigamente a gente tinha, é o que eu falei, né? Eu lembro quando eu fazia audições, era uma audição por ano, 2, para a produção que vai ficar naquele tempo ali, naquele período de tempo, né? O que eu acho que está acontecendo é um problema que é político e, enfim, que vai além, que é a gente está produzindo mais. A gente tem mais espetáculos em cartaz, né? Por exemplo. Tem mais produções fazendo musical. Mas elas estão ficando por menos tempo. Por uma questão de dinheiro. Aí, por isso que eu falo que é uma questão maior, né? E isso eu acho problemático, porque aí você muda o foco, né? Porque o foco está sempre voltado para o dinheiro e não para a cultura, né? Para você fazer com que o povo vá ao teatro enfim, você vê peças hoje em dia que estão lotadas e acabam porque não é financeiramente viável continuar, por exemplo, entendeu? Então, acho que tem isso. Hoje em dia a gente produz muito mais musical e eu acho isso, e peças, enfim, né, assim, acho que a gente está bem melhor do que antes, apesar do governo, né, agora, que tentou acabar. Realmente não era o foco dele a cultura. Não era, acho que não. Não era o foco dele a cultura. É uma cultura mais militarizada, né? Uma outra história. Nós vamos falar mais sobre cultura daqui um pouquinho. Tem um recadinho para vocês. Fiquem aí, já volto. Deixa
sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Olá, estamos de volta, rindo, porque a vida é alegria, não é? Ou pelo menos deveria ser. Sim, com certeza. Não é isso, Ronaldo? A vida pelo menos deveria ser. Então, nós estamos falando sobre musicais, sobre a questão de como é difícil manter o musical. Gente, se vocês veem 40 pessoas em cena, tem 4.000 atrás das coxias, né? Por quê? Tem toda a produção, né? Aquela roupa linda que você vê ali, gente, o ator não trouxe de casa, né? Aquilo é uma produção cara, roupa rasga, usa, lava, acaba, tem que fazer outra, aquele maquinário quebra, aquelas coisas lindas que vocês vêem pendurada quebram, não é? Eu já estive em musical, que o musical parou, porque o ônibus, por exemplo, era Priscila, o ônibus travou. Então para, tudo volta, tudo novamente, quer dizer, as pessoas falam, opa, vai demorar mais meia hora, mas para a produção, opa, vai custar mais uns 500 mil reais. As pessoas não têm noção de quanto custa. Aí vem aquela pergunta, para que investir em arte? Porque cada um realzinho investido em arte traz muitos reais em retorno para a cidade, para a população. Não é isso, Conrado? E essa que é a ideia que eu acho que foi colocada um pouco na cabeça do povo, que os artistas dependem do dinheiro do povo, ou mamam na teta do governo. Exato, a gente sempre escutou isso, né? E é difícil que eu falo como esse governo foi um governo ignorante, porque eles não pesquisam para falar nada, né? Para trazer, não tem embasamento para nada. Porque se você é contra a política que os artistas usam para se fazer, que é a lei de incentivo, você não é contra especificamente os artistas, você é contra uma maneira de fazer política. Sim. E o governo ele dá dinheiro para as outras áreas, né? Tipo, tem vários, a aviação, ou a indústria automobilística, tudo tem um lugar que o governo ajuda. Isso é uma maneira que a gente faz, né? Que a gente distribui dinheiro, enfim. Então, isso que eu digo, que se você é contra isso, você tem que ir da maneira de fazer política e não contra os artistas, né? A gente não está indo... a gente não está tirando dinheiro do governo, muito pelo contrário, né? É uma fração mínima que algumas empresas grandes que teriam os impostos pagos para o governo, e aí elas tiram uma parte daquele imposto para ela escolher para onde ela vai destinar para a cultura. É só isso, ela não vai pegar o dinheiro para ela, né? Tipo, não... porque, na verdade, eu sempre achei que houve má orientação dentro desse processo todo. Porque se você está doente, você não vai ao açougue, você vai ao médico. Isso. Se você vai comprar um remédio, você não vai comprar no supermercado, você vai comprar numa farmácia, né? Ou manipulação de farmacêutico. Então, é cada um dentro do seu quadrado. Sim. Cultura tem que ser cuidado por alguém da cultura, né? E alguém que tenha história da cultura, né? Alguém que fez ali uma pontinha, ali, algum canto ali, não é necessariamente um artista, né? A arte, gente, é uma vida toda. É uma vida toda. A pessoa tem que ter um fundamento teórico, a pessoa tem que ter um engajamento, porque a cultura é isso, né?
Então, eu às vezes, eu falo assim, não é culpar diretamente o presidente em si, mas é toda uma coisa que envolveu o presidente e, de repente, orientou mal. Sim. Porque se você não recebeu cultura, se você não aprendeu, você não tem como gostar. Exatamente. Você não tem como. Exatamente. Né? Por exemplo, meu finado pai amava filme de Bang Bang e achava artista vagabundo. Meu pai achava. Eu levei nome de vagabundo muitas vezes, porque vinha do teatro, né? Embora eu sempre fui aquele artista que teve que ter outras profissões. Sim. A vida inteira. Eu ainda levei o nome de vagabundo porque era artista. Então, eu dizia para o meu pai, é isso. Ele falava, não. Eu falei, pai, mas o senhor adora filme de Bang Bang. Como assim? Quanto o senhor acha que custa um filme de faroeste? Exatamente. O senhor entende que alguém teve que pagar por isso? E é por isso que é cultural, porque não se vê o retorno financeiro. O mundo capitalista não entende, até entende, né? Mas é isso que eu falo que é a educação que a gente precisa entender que tem um retorno. A cultura dá muito retorno. Muita grana. E a gente não entende isso ainda. Você movimenta a companhia aérea, hotelaria. Exatamente. Você movimenta as lojas que vendem tecido, as lojas que vendem armação. Você dá emprego para muita gente. Um monte de gente. Exatamente. Um monte de gente que ficou desempregada durante a pandemia. Né? Nós que somos da cultura, a gente sabe quantas pessoas a gente teve que acudir. Você não vai deixar os seus amigos passarem necessidade, passarem fome. Exatamente. Você não vai deixar. Né? Então, quem cuidou desses artistas? Apareceu aqui uma lei, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e só. Isso não alimenta o artista. Tenta viver com uma lei que te deu R$2.000, tenta viver 6 meses, um ano com isso. Por que as pessoas acham que o artista tem que passar fome? Se ela não vive sem arte. É um contrassenso, você não acha, Conrado? Okay. Que é um contrassenso essa coisa de achar que a pessoa não vive sem a arte, mas acha que o artista não tem que ganhar por isso. Por isso que eu digo que eu não acho que ninguém é contra a cultura. Né? Eu acho que é mal informada. A pessoa não tem um senso crítico, né? não pesquisou, porque é isso. É igual como você falou agora, você não entra em casa e você fica olhando para o teto. Não. Você vai ligar um rádio, você vai ouvir uma música, ou vai ler um livro, vai ver uma TV, alguma coisa você vai fazer, e isso é cultural. Isso a cultura, a gente tem que entender que não só entretém, como forma pensamento. Você se questiona a partir da cultura, né? Assim, Sempre. É isso que te faz criar gostos, ideias, certezas, né? Ou, enfim, te faz gostar de alguma coisa e de outra não. A cultura ajuda nesse processo, né? Tanto que se mistura muito com a filosofia, né? Vem muito e até para escolher tem que ter opção, né? Sim, exatamente. Uma música te leva para a infância, te faz reviver coisas, né? Te faz refletir sobre alguma coisa. Eu costumo ter noites assim, que, por exemplo, começam num teatro como um espetáculo sobre Santander e termina na Praça Roosevelt. Então, eu vejo tudo e com muito carinho, o Ivan queridíssimo lá, né, com sátiros. Então, eu acho aquilo maravilhoso, não é? Então, você vê a arte na sua essência, você vê a arte muito elaborada, você vê a arte mais, aquela coisa mais, como é que eu diria para você? Aquela coisa mais sensitiva mesmo, aquela coisa mais pura. Tudo tem um propósito, assim, né? Quando eu comecei a fazer teatro... Arte intuitiva, eu queria dizer. Sim. Quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha preconceito com teatro infantil. Tinha que fazer bichinho ou alguma... Adoro criança. Então, com batata, principalmente, eu acho uma delícia. Não, eu amo. Brincadeira, amo criança. Eu amo criança, mas, por exemplo, eu tinha esse preconceito com teatro infantil. Mas hoje em dia eu reparo que eu falo, é o primeiro contato que a criança vai ter com o teatro, por exemplo. É o primeiro contato que a criança vai ter com uma história lúdica que vai fazer ela embarcar e fazer ela ter esse contato com... Você já levou a bonecada? Uma carrinhada ou qualquer coisa assim, quando você faz um bruxo, uma bruxa, que a criança fica com raiva de você? Já teve alguns espetáculos situações engraçadas com criança. Porque criança
entra na história, né? Ela Eu fala, levei uma responde. maçã do amor no olho. Pá! E foi uma só. Eu falei, gente, deviam proibir crianças de entrar com maçã do amor, porque aquilo dói no olho, então é horrível. Eu agora no Pequena Sereia, quando eu brigava com o Ariel, já escutei, tipo, deixa ela em paz. Sai daí, Mas malvado. daí, ele é muito malvado. Então ele tá brigando com ela, Sou mamãe. feio. Criança. Só não destacaram nada. As crianças hoje são mais educadas. Mas um Antigamente pouquinho elas mais, eram mais. Então, essa questão tua, claro, é muito próxima com a questão cultural. Você é um artista e você passou por toda essa questão dessa pandemia, enfim. Opa. Nós estamos começando a respirar novamente. Sim. Não é fácil, né? Não foi brincadeira. É. E como é que você está vendo? Está vendo com bons olhos essa retomada? Como é que você está vendo isso? Olha, eu confesso que na última eleição agora eu chorei, né? Eu chorei real. Sim. E o primeiro discurso do nosso presidente eleito foi falando da cultura. E isso Sim. foi mais um alívio, né? Assim, a gente tem dinheiro congelado da cultura, está parado. Então, eu estou otimista, estou muito otimista. Porque eu entendo que nenhum governo vai salvar a gente, ninguém vai salvar, não tem salvador, entendeu? Não existe. Mas existe uma pessoa que raciocina. Eu tô com saudade de ouvir alguém ter decoro, entendeu? Alguém falar algo razoável, algo que possa ser discutível, que possa ser argumentado e não ter que ensinar algo. Que eu me sentia que eu estava num momento que eu tinha que ensinar as pessoas a pensar, a refletir. Eu tô com saudade de discordar, por exemplo. Tanto que eu falo que o que eu mais estou esperançoso desse novo momento nosso, político e do nosso país, é porque o saldo positivo do que a gente teve foi um povo mais político. Não é questão que você não tem problema nenhum de você ser bolsonarista, ou você ser lulista, ou o que quer que seja. A questão é que tem que haver essa discussão. Sim. A discussão tem que haver. Se você não gosta do que o presidente está fazendo, do prefeito, ou o que seja, vai e cobre. É para isso que precisa. Ter bom senso, né? De E aí o que me deixa tranquilo não é que eu acho que o Lula vai salvar a nossa vida ou vai melhorar tudo. Mas ele é uma pessoa que ele não pode falar que ele não sabe. Ele não pode falar que ele não entende ou pode falar, acabou a entrevista. Ele vai ter que responder. Ele é uma pessoa que ele vai ouvir. É uma pessoa que eu sinto que vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Porque isso. o que existe é o seguinte, ele pode nos decepcionar, porque o que se espera Sim. é uma pessoa que tem um conhecimento, que Isso. tem uma estrutura. Porque dizer que o antecessor nos decepcionou, né? Se tem uma coisa que esse senhor foi, eu não preciso dizer nome, porque eu não estou dizendo o nome de ninguém aqui, mas se tem uma coisa que ele foi sincero. Ele não decepcionou ninguém, é verdade. Não decepcionou ninguém, ele nunca disse que faria outra coisa. Exatamente. Se alguém disser que ele mentiu, eu vou dizer não. Não, ele É não verdade, mentiu. é verdade. Se alguém disser assim, ele foi falso, eu vou dizer, não foi não. Ele foi autêntico. Ele foi esses 4 anos. Alguém pode dizer que aquele homem não foi autêntico? Não, exatamente. Ele foi ele. Exatamente. Né? Então, as pessoas têm que levar isso em consideração, que ele foi ele. Né? Mas agora nós temos uma outra vertente. Por isso que eu acho que ele não vai salvar. Né? O Lula não está vindo salvar nada. Porque ele pode ser que ele não consiga fazer muita coisa. Porque a gente entra num lugar que é política. Né? E entra numa história também que muita coisa foi desfeita. Sim. Muita coisa foi desestruturada. E a cultura levou muitos anos para ser meramente melhorada no sentido de ajuda, de apoio. Porque nunca foi fácil, também não vamos ser hipócritas, nunca foi fácil. Piorou bastante, mas nunca foi fácil. Né? Então agora a gente espera que realmente essa coisa venha de uma forma que venha contribuir para que o artista viva, né? Sobreviva e com dignidade. Aliás, a gente chega de sobrevivência. É isso, vamos viver, é isso. Viver em plenitude, chega de sobrevivência. Porque a ameba também sobrevive. Mas né? é isso que eu Nós acho vamos que viver. A gente tem que entender, assim, né? Que é a gente entender que o que a gente tem como supérfluo de vida é o básico. O básico. Como a cultura, por exemplo. Exato. Mas eu entendo que no país onde a gente passa fome, a gente acha que cultura é supérfluo. Eu entendo.
Mas a gente tem que voltar para o lugar onde a gente não tem mais. E não pode ser. Exatamente. E não pode ser. Cultura tem que ser igual alimento. Então, que pague o artista, que estruture a vida do artista para ele ter uma vida digna, para que ele possa, sim, oferecer cultura, oferecer arte a todos, indistintamente. Cultura se inicia igual a educação básica. É na base, é lá no pré-primário. Eu me apaixonei pelo teatro, a primeira vez que eu pisei no teatro, aos 3 anos de idade. Então, lembro da peça, chamava-se O Palhacinho Pirlim Pim Pim. E estou aqui hoje, até hoje, fazendo presepada. Lembrando disso. Para a gente finalizar rapidinho, uma tristeza. Tristeza. Ai, não consegui poder fazer arte. Não poder fazer arte. Eu acho que uma alegria. Ter as pessoas que eu amo do meu lado. Uma superação. Acho que é morte. É uma superação boa, assim, para a vida. Eu gostaria que você deixasse a sua rede social, né? Tem um monte de gente aí que está doido para ver fotos, né, gente? Confesso que estão querendo ver as fotos todas, fotos lindas que ele publica. Aí, Conrado Helt, é meu nome mesmo. Está no Instagram, tem Facebook também. Então, Conrado Helt está lá no Instagram. Isso. Né? Sigam, não persigam. É isso. Gente, a gente fala sobre arte porque a gente fala sobre vida, né? Sim. Lembrando sempre, olhando agora direto para vocês, lembrando sempre que o outro tem a sua medida e que não existe verdade sem a referência do outro. O que é verdade para você, nem sempre é verdade para mim. Então a gente simplesmente se respeita. Eu acho que esse é um caminho perfeito para qualquer sociedade. Respeito sempre. Querido, obrigado por ter vindo falar com a gente. Obrigado a você. Gratidão mesmo, foi lindo. E até a semana que vem. Tchau. Deixa o sol entrar.